Olá, você que nos acompanha aqui pela TV 61. Estamos começando mais um bate-papo com Hélio Dolly. Hoje, segunda-feira, dia 14 de março de 2022. Como vai, Hélio? Tudo bem? Tudo bem, Negrão? Tudo bem, todas e todos? Espero que estejam todos bem. Muito bom. Se você está aqui nos assistindo pela TV 61, por favor, ajude a impulsionar o nosso canal, se inscreva, dê o joia, compartilhe aqui o nosso programa. E se você estiver nos assistindo pela TV 247, faça o mesmo. Vamos ajudar o pessoal a chegar a 1 milhão de inscritos, que é a grande campanha do 247. No bate-papo com o Hélio Dolly de hoje, nós vamos falar dos 4 anos do assassinato de Marielle e Anderson. E o desinteresse em desvendar o crime, né? Até hoje não descobriram os mandantes desse terrível assassinato. Vamos falar do aumento dos combustíveis e a busca de uma saída para contê-lo. Vamos mostrar também que o desmonte da Petrobras como empresa pública é um dos motivos disso, e não só a guerra, como se tenta propalar por aí. Isso também acontece com os fertilizantes, pois as fábricas foram desmobilizadas aí com todo esse processo de desmonte da Petrobras. E no Baú do Hélio, há 50 anos, se realizou o comício da Central do Brasil, o famoso comício da Central do Brasil, no qual o nosso presidente João Goulart, o Jango, prometeu reformas que levaram à sua derrubada dias depois. E também tem a ver, a derrubada dele tem a ver também com a questão da Petrobras, pois ele nacionalizou as refinarias. Vamos começar, então, pelo assassinato. 4 anos de impunidade, Hélio. Esse assassinato terrível foi um crime, né? Aparentemente um crime político, né? E que tem aí muito nebuloso aí a possibilidade de envolvimento de gente muito poderosa, né? Certamente, né? É inaceitável que 4 anos depois ainda não tenham descoberto quem assassinou, quer dizer, quem mandou matar Marielle, quem foram os mandantes. Não é muito plausível que tenha sido apenas um mandante. Quem foram os mandantes do assassinato de Marielle e do seu motorista Anderson Gomes, que foram, como sabe, metralhados em seu carro no Rio de Janeiro. Prenderam 2 policiais militares acusados de serem os executores do atentado, né? O sargento PM Rony Lessa e o PM, como é que chamava o outro? Esqueci agora. Elcio Queiroz, está anotado aqui, Elcio Queiroz. Toda a história, né, Negrão, mostra claramente o envolvimento das milícias do Rio de Janeiro nesse crime. E há um profundo cruzamento, né, entre esses presos, o Rony Lessa, o Elcio Queiroz, com a família Bolsonaro. Isso não quer dizer que os mandantes tenham sido alguns dos Bolsonaros ou um dos Bolsonaros, mas as coincidências são muitas, começando do famoso condomínio Vivendas da Barra, onde moravam eles, onde eles se encontraram, esses 2 se encontraram no dia do assassinato. O fato deles terem sido homenageados, assim como aquele também ex-PM assassinado, Adriano da Nóbrega, que foi fuzilado lá na Bahia quando estava sendo preso, dizendo que ele resistiu, uma história até hoje muito mal contada, né? O Adriano da Nóbrega, tudo indica que foi uma queima de arquivo, patrocinado pela própria Polícia Militar da Bahia, no caso, a mando de quem? A mando de quem que eles metralharam lá o Adriano da Nóbrega, que também era um suspeito do assassinato da Marielle, e todos eles foram homenageados pelos Bolsonaros na Câmara, na Assembleia Legislativa, na Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro. Então, é uma série de coincidências que podem não significar nada, mas que, pelo jeito, sequer são investigadas. Negrão, já é o 5º delegado no caso. É o 5º delegado. E já são
3 equipes de procuradores que trabalhando nesse caso, de promotores, Ministério Público trabalhando nesse caso. Então, isso aí mostra que a coisa não está sendo levada a sério. A desconfiança é que tanto a Polícia do Rio de Janeiro quanto a Polícia Federal, eles sabem quem são os mandantes, mas, por algum motivo, esses nomes estão sendo escondidos da opinião pública e permanecem impunes. Os 2 executores, o Elcio Queiroz e o Rony Lessa, ainda não foram julgados. Vão ser julgados, se eu não me engano, por um tribunal do júri. Mas continua sem mandante. Não é possível, não é aceitável isso, né? Que um crime permaneça, dessa envergadura, inclusive, permaneça 4 anos sem ser desvendado, quando a polícia se jacta de descobrir aqui, descobrir ali. Nesse caso, ela se mostra inerte. Não há como separar esse crime das milícias. Obviamente, qual foi a motivação? Era porque Marielle estava incomodando interesses econômicos da milícia? Era porque Marielle poderia ser candidata ao Senado e prejudicar algum outro candidato ao Senado no Rio de Janeiro, e ela poderia prejudicar esse candidato, quiser afastá-la? É porque ela desagradava, porque pelas causas que ela defendia, pelo fato dela defender pautas identitárias que incomodam segmentos conservadores da sociedade? Não se sabe. Não sabe. Pode ser também tudo isso, mas não se sabe porque o crime não é desvendado. É uma das vergonhas pelas quais o país passa, viu, Negrão? Só um minuto, desculpe, eu tive que silenciar aqui. Voltando. Então, Hélio, você falou das coincidências, né? É muita coincidência e assim, a gente fica a imaginar, né? Se fosse um mero vereador, né, lá do Rio de Janeiro, como se já cogitou, como se já chegou numa linha de investigação, né? Se fosse a própria milícia, né? Mesmo as suas proximidades aí, né? Dentro das próprias coincidências que você levanta, as proximidades com o poder, né? Dos Bolsonaro, mesmo que fosse essa milícia, né? Que fosse estruturas aí do Estado, né? Na própria polícia, enfim, mesmo que fosse isso, talvez esse crime, dada a repercussão nacional e internacional, a indignação que provocou, né, talvez ele teria sido desvendado. Então, assim, deve ser gente muito poderosa, né? E essas coincidências que você levanta, elas são muito flagrantes, né? Tem muita coisa que é flagrante. Então, a gente não deixa de fazer essa especulação. Seria leviano a gente afirmar que há esse envolvimento, mas é impossível não fazer essa especulação, né, Hélio? Não, a falta de desvendar leva, naturalmente, a especulações. Né, Negão? Quer dizer, Exatamente. quando não se tinha investigado ainda o caso do Celso Daniel, o prefeito lá de Santo André, que foi assassinado, houve dezenas de especulações, que era o PT, que era grupos do PT. Tá? Depois a polícia, que não era uma polícia do PT, era uma polícia comandada por um governador tucano, do PSDB, concluiu que havia um esquema de corrupção e que esse esquema assassinou o Celso Daniel porque ele não estava concordando com o esquema, havia embaraçado o esquema, não tinha nada a ver com o pessoal do PT. Né? Mas, enquanto isso, se especulou muito. Enquanto não se chegou à conclusão, especulou muito. No caso da Marielle, é natural que haja especulação. Né? Por quê? Por que não descobre? Quem são esses poderosos que evitam, que impedem a investigação, que impedem uma conclusão dessa investigação? Porque todos os delegados são afastados do caso, eles ficam um tempo e são afastados do caso. Por que, quando o delegado estava indo no caminho, de repente saiu a transferência dele para outro lugar? Quer dizer, tudo muito suspeito, né, Negrão? Tudo muito suspeito. E como o país está sendo governado por milicianos, é natural que haja suspeita sobre esses milicianos que governam o país. Né? Eu vi há pouco, Negrão, uma foto de uma das reuniões que Bolsonaro fez na Rússia.
aquela viagem dele à Rússia. O general Heleno, que exerce um alto cargo no governo, é o chefe do GSI, Gabinete de Segurança Nacional, está sentado atrás do Bolsonaro. Aquele outro general, que é ministro, eu sempre esqueço o nome, Souza Ramos, né? General Ramos, está em pé lá atrás. Quem está do lado direito do Bolsonaro é o filho dele, que é um vereador do Rio de Janeiro. Quer dizer, isso mostra que essa família é que governa, de fato, o Brasil sem legitimidade. O presidente é Jair Bolsonaro, mas esse Carlos Bolsonaro não é nada no governo federal. Ele é um vereador do Rio de Janeiro, um mero vereador do Rio de Janeiro. Ele não tinha que estar na Rússia e ele não tinha que estar sentado ao lado do presidente da República na Rússia. E o governo, inclusive, diz não, a viagem dele não custou nada para o Herávio, não custou nada. Espera aí, então o que ele foi estar do lado do pai para quê? Qual o motivo que ele estava lá? Então, isso é milícia, né? Isso é milícia. E aí a gente juntar com outros fatos, você vê o aumento do número de armas liberadas para clubes de caça, para atiradores, para essa coisa toda. Você vai juntando os fatos, né? Você vai vendo os fatos. Nós estamos governados por uma milícia. Isso é muito perigoso, porque eles não vão sair facilmente do poder, não. Depois de terem conquistado esse poder, não é fácil derrotar milicianos, porque eles agem por todos os métodos de violência, eles agem por terror, eles implantam terror nas comunidades, eles implantam terror na sociedade. Então, é muito grave. Quando você vai juntando as coisas, Negrão, tem uma pesquisa que foi feita pelo Senado Federal. O Senado Federal fez uma pesquisa muito ampla sobre o eleitorado brasileiro, o que as pessoas pensam, como elas raciocinam. Tem um dado, Negrão, que é preocupante. 32% dos eleitores não confiam nas urnas eletrônicas. É um número muito alto, é 1/3 dos eleitores que não confia nas urnas eletrônicas. É muito fácil alegar uma fraude nas eleições e esses 32 ignorantes aceitarem isso e se mobilizarem achando que houve fraude, porque você sabe que essas pessoas acreditam em qualquer fake news emitida da fonte que eles confiam. Pode ser a maior mentira do mundo que eles confiam. E aí você tem, nessa mesma pesquisa, que 87% dos brasileiros estão insatisfeitos com o nosso sistema democrático. 87% insatisfeitos com o nosso sistema democrático, que realmente é muito falho, é muito deficiente. Eu sempre estou falando isso aqui, precisaria sofrer transformações profundas. Mas esses dados indicam um potencial muito perigoso para o país. E esses 4 anos de impunidade do crime da Marielle fazem com que o nosso alerta se acenda com mais intensidade, né, Negrão? Nós estamos numa situação muito perigosa e a não descoberta dos mandantes é um sinal muito forte de que nossa sociedade, nossa democracia, por mais deficiente que seja, está correndo o risco de virar uma ditadura fascista. Exatamente, Hélio Dolly. E o caminho parece que é esse mesmo. Este é realmente um dos sinais. Vamos, então, para o nosso segundo tema aqui do nosso bate-papo, que é o aumento dos combustíveis. Anteontem, né? Recentemente, não sei que dia que foi esse aumento, Hélio? Foi na sexta, né? Somente foi na semana passada. Na semana passada, na semana né? passada. Acho que na quinta-feira, na sexta ou na quinta. Esse aumento, assim, eu vi, a gente até comentou, né, um pouco aqui no bate-papo da sexta-feira, né, essa coisa das filas, mas a questão é que tá essa busca desenfreada aí para conter esse aumento, e você vai comentar sobre isso e também falar sobre esse desmonte, né, aqui da Petrobras, que tem a ver com tudo isso que está ocorrendo, e não só a guerra, como se tenta passar aí para a opinião pública, né, Hélio? A guerra tem sua responsabilidade não só
no aumento dos preços dos combustíveis no Brasil, como em inúmeros países. Inúmeros países estão sofrendo isso, a população está reclamando. Tem uma participação da guerra, mas sem essa de atribuir toda a culpa à guerra, né? Porque o problema já vem de antes. Aí, Negrão, a gente pega o Bolsonaro em mais uma mentira. O Bolsonaro, lá naquele cercadinho deles, cercado daqueles ignorantes que vão para lá, ele disse que a gasolina brasileira é a mais barata do mundo. Falou isso lá e tal, pessoal. Aqueles caras que estão lá devem estar acreditando nisso. Mas aí uma consultoria chamada Global Petrol Price, ela já disse que não. Olha, em 170 países, o Brasil tem a gasolina, está em 82º lugar como a gasolina cara. Então, não é a gasolina mais barata, está em lugar 82 da fila de gasolina mais cara. E se você pegar o conjunto dos combustíveis, em 90º lugar. Então, não é primeiro, é o 82º para a gasolina e o 90º para os combustíveis. Agora, o problema é muito mais sério. O problema envolve a do PPI, que é a política de preços internacionais que vincula o preço do combustível ao dólar, e que foi adotada mais recentemente no governo Temer. Então, isso aí é que tem que ser revisto, não é? Tudo bem, aí fica o ICMS, o Senado, a Câmara já aprovaram. Vamos ver um subsídio. Esse subsídio vai ser para todos os combustíveis ou só para o diesel? Que aí envolve o transporte de carga, o transporte de passageiro. Vai ser também para o gás de cozinha, porque o gás de cozinha também o preço está aumentando. E a população pobre não está dando conta de comprar o gás de cozinha, e ela precisa do gás de cozinha para fazer seus alimentos. Então, vai ter subsídio. Quanto que é esse subsídio? Fica essa discussão, quando, na verdade, primeiro, essa questão da paridade. A Petrobras, ela deixou de ser uma empresa pública em benefício do povo brasileiro para ser uma empresa privada, gestionada como empresa privada, para benefício dos seus acionistas. O acionista majoritário é o governo federal, é a União, mas os outros acionistas são muitos. E o que eles querem? Eles estão nem aí para a população, eles querem dividendos, eles querem ter lucro, eles querem ganhar dinheiro. E os diretores da Petrobras não estão nem aí para o povo. Você viu a notícia de bilhões que serão divididos entre eles, como bonificação entre os diretores da Petrobras, que já ganham 200, 250, 300 mil reais por mês. Eles não estão nem aí para o povo. Aquele general da Petrobras não está nem aí para o povo, os diretores não estão nem aí. O Bolsonaro agora colocou o presidente do Flamengo para ser presidente do Conselho de Administração da Petrobras. Você imagina, né? Aquele imbecil que é presidente do Flamengo, bolsonarista. Então, o que tem que ver é o seguinte: a Petrobras está aí como uma empresa brasileira para servir a população brasileira ou para servir seus acionistas estrangeiros? Mas tem que ter acionista estrangeiro porque o Brasil não dá conta de investir. Tá, tudo bem, vamos ver se não dá conta mesmo, porque dizer que o Brasil não daria conta de extrair petróleo, o Brasil deu conta de extrair petróleo. Não dizia que o Brasil tinha. Quer dizer, mas tudo bem, precisa de investimento estrangeiro. Em que condições que se vai ter esse investimento estrangeiro? Não pode ser entregando a empresa e prejudicando a população brasileira. Então, tem que ser revisto o próprio papel da Petrobras na economia brasileira. Aí vem aquele, porque roubaram muito a Petrobras. Olha, e agora? Agora, teoricamente, não estão roubando, e aí? Por que não resolve o problema? Os diretores roubaram lá atrás? Roubaram. Os diretores atuais estão roubando também. Mesmo que eles estejam roubando dentro da legalidade, esse salário é imoral para a circunstância brasileira. Salário de R$250 mil é imoral. Distribuir dividendos quando a gasolina, a população brasileira está passando fome e não dá conta de comprar gás de cozinha, não dá conta de abastecer os automóveis, não estou falando nem o automóvel de rua para dar passeio, o automóvel que muitas vezes a pessoa precisa para trabalhar. O diesel dificultando o transporte de carga, o transporte passageiro encarecendo. Aí tem diretor ganhando dividendo de milhões e milhões de reais. Isso é imoral, é roubo, permitido pelo governo federal. Então, aí vem os neoliberais, não, mas o governo não pode interferir no preço, porque isso, tudo bem, não pode chegar a interferir de qualquer maneira, como o Bolsonaro às vezes parece querer fazer, mas tem que estudar uma mudança nisso.
não é possível permanecer nessa situação. Aí, Negrão, você falou dos fertilizantes. Você sabe que o Brasil importa 80% dos fertilizantes que são aplicados no país. 80% são importados. Isso significa, Negrão, 41 milhões de toneladas. 41 milhões de toneladas de fertilizante. 25% desse fertilizante importado vem da Rússia. E agora? Nós vamos ter um problema aí. 1/4 dos fertilizantes pode não vir mais. Aí você fala, é a guerra, é a guerra. Tá, é a guerra também. Mas por que importa tanto fertilizante? Por quê, né? Porque 5 fábricas de fertilizantes foram fechadas desde que o Temer assumiu o governo. 5, eu tenho o nome delas aqui, ó, Capuava, Manguinha, Amazonas, Destilaria Rio Grandense e Ipiranga. 5 fábricas de fertilizantes brasileiras foram fechadas pelo Temer e pelo Bolsonaro. 2 entreguistas que não querem o Brasil autossuficiente, que não querem o Brasil produzindo, querem entregar o país ao capital estrangeiro. Temer e Bolsonaro, da mesma maneira como fizeram ou estão fazendo com as refinarias brasileiras. O Brasil está pagando pela gasolina importada como sem necessidade, porque ele produz petróleo, pode refinar esse petróleo, pode produzir a gasolina aqui. Então, por que vincular o preço à gasolina importada? Tudo isso tem que ser discutido, né? Eu não sou especialista no assunto, tá? Mas isso tem que ser discutido pelos especialistas, pelos que entendem do assunto, e chegar a uma solução para isso. Não dá para ficar nessa, é a guerra, o Bolsonaro não pode se intrometer, porque os acionistas privados não querem ter prejuízo, nós vamos perder o investimento estrangeiro. Ora, Negrão, eu vou te dar um exemplo de um país que se lascou pela dependência estrangeira, Cuba. Cuba estava numa situação muito confortável, vendendo seus produtos por preços altos para o mercado comum dos países socialistas liderados pela antiga União Soviética e comprava produtos por um preço muito satisfatório desse mesmo mercado comum, vamos dizer assim, soviético, né? E deixou de produzir. Então, Cuba não produzia leite, porque tinha leite muito barato, leite em pó vindo da Alemanha Oriental. Não produzia ônibus, porque os ônibus vinham da Hungria. Não produzia batata, porque a batata vinha da Polônia, esses países que conformavam o antigo campo socialista. Quando a União Soviética acabou e esses países deixaram de ser socialistas e se tornaram capitalistas, Cuba perdeu 85% do seu comércio internacional e entrou numa recessão terrível, sobre a qual nós já falamos aqui. O que isso significou? É aquela dependência, tudo bem, enquanto ela existia, ela parecia muito boa. Só que, quando ela desapareceu, Cuba não produzia o que precisava e tinha que produzir, e numa situação muito negativa, que perdendo o seu comércio internacional. Então, um país, para ser soberano, ele não pode ser totalmente dependente dos outros, como estão fazendo com o Brasil, desindustrializando o Brasil, entregando tudo para o capital estrangeiro, inclusive as terras, inclusive a produção agropecuária. E o país fica dependente e não tem autonomia. E quem se lasca é o povo. Quando você começa a vender as refinarias, você viu há poucos dias a notícia, a gasolina saída de uma refinaria privada na Bahia era mais cara do que da refinaria da Petrobras. Então, isso aí tem que mudar, Negrão. A gente está sofrendo por esse entreguismo, por essa política neoliberal, pelo atrelamento ao dólar dos preços dos combustíveis e pela incompetência do governo Bolsonaro. A guerra é um fator? É, mas não é o único não, viu, Negrão? É um fator que está agravando um problema que já existe, que existiria de qualquer maneira. Exatamente, Hélio Dolly. Vamos avançar aqui, vamos para o baú do Hélio. No baú do Hélio, o Hélio vai rememorar 58 anos antes, lá no famoso discurso da Central do Brasil, de João Goulart, o Jango, em que ele apresentou as reformas e a própria
estatização das refinarias, né, a importância que tem as refinarias, como eu acabei de mencionar, foram, né, esse conjunto de iniciativas deles foram os motivos para o golpe de 1º de abril de 1964. Vamos ao baú do Hélio. Pois é, Negrão, esse comício tem muito a ver com isso que nós estamos conversando hoje, porque esse comício foi realizado na chamada Praça da República, lá no Rio de Janeiro, que é onde tem a estação da Central do Brasil, um prédio muito bonito, com um relógio lá no alto. E a divergência, naturalmente, não havia critérios científicos para calcular. Uns falam em 150 mil pessoas, outros falam em 200 mil, até quem fala em 300 mil pessoas. Mas foi um comício gigantesco, em que houve vários oradores. Os principais oradores foram Leonel Brizola, que havia sido governador do Rio Grande do Sul e era, então, deputado federal pelo estado da Guanabara, o estado que não existe mais, né, o estado da Guanabara, e João Goulart, o presidente da República, que assumiu com a renúncia do Jânio Quadros. Esses foram os dois principais oradores. O comício foi organizado pela CGT, pelo CGT, o Comando Geral dos Trabalhadores, que, na época, era a grande central sindical que nós tínhamos. Negrão, nesse comício, o Jango anunciou a desapropriação das refinarias de petróleo. Todas as refinarias estrangeiras de petróleo seriam desapropriadas e nacionalizadas. O que era isso, Negrão? Era para aumentar a produção do petróleo. Era exatamente isso que nós estamos falando agora. Era uma medida que nada tinha de comunista, socialista, era uma medida necessária para o país. A segunda decisão que o Jango anunciou lá foi a desapropriação de propriedades agrícolas com mais de 100 hectares que se localizasse na beira de rodovias, ferrovias, açudes ou áreas que teriam sido beneficiadas por programas de saneamento do governo federal. O que ele queria com isso? Ele mesmo falou, olha, isso não é uma reforma agrária, não é a reforma agrária que nós precisamos fazer, é um negócio agrário, porque os donos dessas terras serão indenizados por cruzeiros, por moeda e à vista. Então, não é uma reforma agrária. O que ele queria? O governo construía estradas, construía ferrovias, fazia açudes, e os proprietários daquelas áreas, de repente, tinham suas terras valorizadas e as mantinham improdutivas. Então, ele falou o seguinte, terra improdutiva, nessas circunstâncias, vão ser desapropriadas, o governo vai desapropriar e entregar para o programa de reforma agrária. Bom, ele anunciou outras coisas como projeto. Ele disse que ia fazer uma reforma urbana no país, ia fazer uma reforma universitária, que era uma reivindicação da União Nacional dos Estudantes, cujo presidente discursou também no comício. Ele disse que ia dar o voto aos analfabetos, que hoje já voto seria dado aos analfabetos, e aos militares de baixa patente, porque naquele tempo, o militar de baixa patente, suboficial para baixo, não votava, os oficiais votavam. Podiam ser candidatos, os suboficiais não podiam, hoje já pode, mas ele disse que também ia fazer isso. Eram as famosas reformas de base. Mas aí, Negrão, foi um gatilho, né, que já queriam derrubá-lo, que Jango era comunista, aquele papo todo, e a reação a isso... Bom, tem um outro fator, tanto ele quanto o Brizola falaram em convocar uma Assembleia Constituinte, porque o Jango e o Brizola foram muito categóricos. Eles disseram o seguinte, olha, essa nossa Constituição de 1946 é antiquada, não responde às necessidades socioeconômicas do país, está superada, é injusta, é desumana, é preciso ampliar a democracia, é preciso acabar com os privilégios das minorias. Então, a propriedade da terra tem que ser acessível aos que produzem, não é possível ter o poder econômico dominando as eleições, tudo teses altamente aceitáveis, mas aí a direita aproveitou para dizer que o Jango estava implantando uma república comunista no país. Você vê que não tem nada de comunismo nisso, não tem nada de tese comunista nisso, né? E começaram, então, Negrão, as marchas da família por Deus e pela liberdade, que era a direita
extrema-direita, unida à Igreja Católica, que então era mais do que dominante no país, para impedir que o país fosse para o comunismo. E a gente viu o que aconteceu. Poucos dias depois, um golpe militar, né? Claro que houve outros fatos entre o comício da Central e o golpe, inclusive a revolta dos marinheiros, e o Jango foi acusado de, ao anistiar os marinheiros, de estar quebrando a disciplina das Forças Armadas. Tudo era pretexto para derrubar o Jango e implantar a ditadura que nós tivemos. Poucos dias depois, 1º de abril, quer dizer, foram 15 dias praticamente entre o comício da Central e o golpe militar de 1º de abril, e aí nós tivemos todos aqueles 21 anos de ditadura militar. O que o Jango queria fazer, em 1964, se tivesse conseguido fazer, o Brasil hoje, sem ditadura militar, seria um país muito mais avançado, muito mais desenvolvido. Ele citou no discurso dele, o discurso dele demorou 1 hora, ele citou as reformas agrárias feitas em inúmeros países, no Japão, nos Estados Unidos, países europeus que fizeram a reforma agrária, mas aqui no Brasil, reforma agrária era coisa de comunista. E aí deu no que deu. Exatamente, Hélio Dolly. Essa visão dessa direita, né, que acaba também contaminando grande parte da população, né? Tem gente que acredita que os governos do PT foram governos comunistas, né? E assim a gente vai encerrando esse nosso bate-papo com o Hélio Dolly de hoje. Agradeço muito você, Hélio, você que está nos assistindo aí. Um grande abraço para todo mundo e a gente volta na próxima quarta-feira.